Bem-vindos ao nosso podcast de hoje, nosso Conversas Sem Exclusões. Vou começar por apresentar a nossa convidada de hoje. A nossa convidada tem mais de 35 anos de experiência no setor segurador. De 85 até 2005 ocupou diversos cargos de gestão em empresas nacionais e internacionais deste setor, na área não vida, desde subscrição, sinistros, nas áreas de patrimoniais, transportes e responsabilidades. Fez assessoria jurídica e técnica, desenvolvimento de produtos, gestão de criativas, enfim, tudo um pouco. Tem ainda uma vasta experiência em gestão e liderança de equipas, nomeadamente em processos de fusão e aquisição, gestão de processos de sinistros complexos, negociações internacionais. Representou o mercado segurador, quer em nome da APS aqui em Portugal, quer em nome da CEA, ex-CEA, chamava-se Comité Européen d'Assurance e agora chama-se Insurance Europe, portanto presumo que tenha atravessado ali o canal da Mancha, para o outro lado. Tem muita experiência na área do ensino e é principalmente nesse contexto que a convidamos hoje, quer como docente, aliás já frequentei pelo menos uma aula da nossa convidada, bem como oradora convidada em eventos nacionais e internacionais sobre diversos temas de risco, de gestão de risco, de seguros, principalmente em responsabilidade civil e em responsabilidade ambiental. Dedica bastante tempo à leitura e à escrita, e agora também, e eu vou aqui destapar um bocadinho a ponta do véu, com a revista Full Cover, pelo qual é responsável e que tem tantos e tão bons artigos nacionais e internacionais para o nosso mercado, várias publicações da MDS também, que permitiram desenvolver este gosto pela literatura. Contribui regularmente com artigos de opinião para publicações, várias. Por fim, ainda é juiz-árbitro no SIMPAS, no Centro de Mediação do SIMPAS, desde 2019, e membro do Conselho Executivo da ASM, que é a Aliança para a Promoção da Saúde Mental no Local de Trabalho, um tema cada vez mais importante na vida de todos. Formação académica em Direito, licenciada em Direito, pós-graduação em Gestão Estratégica e Marketing Estratégico, ambos na Universidade Católica Portuguesa. Bom dia, Paula Rios. Bom dia. É um grande prazer tê-la aqui hoje, aqui a debater estes temas, principalmente da literacia financeira, e aproveitando aqui a imensa experiência que a Paula tem na tentativa de espalhar a mensagem dos seguros e tentá-la fazer chegar a um auditório o mais vasto possível, desde profissionais do seguro até diversas iniciativas que tentaram transcender um bocadinho esse meio. E começo aqui um bocadinho por lhe perguntar, para nós conseguirmos aqui aumentar os níveis de literacia no nosso país, começando justamente pelos mais jovens, que se calhar é mais fácil influenciar comportamento nessa idade. O que é que se pode fazer para captar o interesse dos jovens por esta temática dos seguros e, enfim, também no sentido mais lá também da literacia financeira em geral? Olha, eu acho que dever-se-ia ter ações ao nível das escolas e dos liceus, enfim, porque os jovens têm alguma curiosidade por este tema. E deixe-me referir-lhe uma história muito engraçada que me aconteceu aqui há uns anos, quando o meu filho mais novo estava na escola primária e houve umas semanas de profissão dos pais. Ele pediu-me para ir falar da minha profissão à escola e eu disse, filho, eu acho que ninguém quer ouvir falar de seguros. Mas depois pensei melhor e disse, não, eu tenho muito orgulho na minha profissão, gosto imenso da minha profissão e vou tornar a coisa interessante. Então até levei uns slides na altura, isto já foi há muitos anos, não é? Que a APS que me emprestaram, que falava nos marcadores do Rio Amarelo, como é que tinha começado a mutualização do risco, depois o que eram os seguros de incêndio, de automóvel, para os miúdos da primária. E fiz uma apresentação e devo dizer-lhe que fiquei estupefacta com o interesse que os miúdos, por um lado com o interesse que os miúdos demonstraram e por outro com o que eles sabiam de seguros. Sim. Porque depois havia lá algum que levantava a mão, o meu pai tem um seguro do automóvel, nós lá em casa temos um seguro de incêndio. Portanto, interesse eu acho que há. O que eu acho é que há, se calhar, poucas iniciativas do próprio setor. No entanto, deixe-me dizer-lhe que, por exemplo, a APS tem feito algumas iniciativas junto de escolas. Tem aquele Museu dos Seguros que, ao que sei, tem agendadas visitas por escolas para poderem ver e conhecerem o museu. Não sei se vocês conhecem, mas é muito interativo e, portanto, é extremamente apelativo para jovens. Eles também têm, eu estou a falar destas iniciativas que conheço bem, também têm, para atrair os jovens, têm editado livros da coleção Uma Aventura, em colaboração com a Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães, que têm escrito livros específicos
muito interessantes sobre seguros. Eu recordo-me, por exemplo, de um em que havia uma história um bocadinho policial, à volta em que, portanto, os habituais protagonistas desvendavam um mistério à volta de uma obra roubada e, portanto, havia peritos seguradores envolvidos e tal, e, portanto, tem já várias obras publicadas a esse nível. E, portanto, eu acho que é com este tipo de iniciativas que se pode atrair os jovens, mas acho que, pois, deve sempre haver mais, não é? Portanto, a nível das escolas, a nível das universidades, nós próprios temos, por exemplo, enviado a Fulcabra, a nossa revista, para várias universidades, temos colaboração com universidades no sentido de que elas escrevam para nós, nomeadamente agora para que temos a revista digital, mas também no sentido da partilha de conhecimento. Já fizemos até algumas sessões sobre gestão de risco também nas universidades, que achamos que é uma falha que há. Portanto, eu acho que para atrair os jovens, eu veria muito ao nível das escolas. Acho que era extremamente importante e o levá-las, por exemplo, a locais interessantes, como por exemplo esse Museu dos Seguros, partilhar essa literatura, desses livros que os miúdos gostam imenso, dessa coleção. Portanto, eu vejo, e nesse sentido acho que a APS tem tido algumas iniciativas interessantes. Sim, mas para conseguir depois com que essa mensagem chegue a mais jovens, porque são algumas iniciativas de algumas instituições, pode o Estado complementá-las, pode simplesmente dar mais meios a quem já os faz para conseguir que essas mesmas instituições que já tentam construir esse futuro mais literado. Repara, Gonçalo, há coisas que não fazem parte da instrução do programa das escolas, não é? Por exemplo, há uma coisa que a mim me faz imensa confusão, que é, nós nunca aprendemos nada sobre primeiros socorros. Sim. Que é uma coisa básica. Aprendemos, se calhar, coisas muito mais inúteis, mas não aprendemos nada sobre primeiros socorros. O seguro é um instrumento de solidariedade social importantíssimo. Eu lembro-me, quando acabei a faculdade, a única coisa que eu tinha ouvido falar de seguros, e atenção que eu fiz direito, era que era um contrato de adesão. Sim. Portanto, deveria realmente haver, a nível dos programas, algum tipo, como por exemplo, cá está, indo para a literacia financeira, dever-se falar se calhar na banca, naquilo que as pessoas podem e devem fazer com as suas contas bancárias, nas poupanças. Portanto, isto deveria ser realmente algo que fizesse parte dos programas, ensinar as pessoas a viver, quer, por exemplo, a fazer sobreviver outros, no caso dos primeiros socorros, quer ensinar as pessoas a gerir a sua vida financeira. E isso é uma coisa que passa completamente ao lado. E são conselhos práticos para a vida, não é? Utilíssimos. E realmente nós vemos que os programas estão às vezes cheios de coisas absolutamente inúteis. Enfim, não quero aqui menosprezar a poesia, nem menosprezar outros temas, não é? Mas às vezes não seriam se calhar tão importantes para a nossa vida como esta literacia financeira, que no entanto é completamente ignorado. Certo. E pronto, sendo aqui um bocadinho da esfera dos mais novos e pensando também no resto da população, dentro das muitas iniciativas de aprendizagem onde já esteve envolvida, acha algumas receitas para o sucesso que vê que chegam mais às pessoas e que lhes dizem mais e que elas depois ficam com o bichinho para querer saber mais? Olha, eu, em termos de formação, estamos a falar em termos de formação. Onde é que devemos apostar as fichas? Eu recordo-me que quando dei aquela formação na APS, no antigo Cefos, e depois na APS, havia uns cursos que eu considero que eram muito, muito, muito eficazes, que eram cursos de 3 dias sobre uma determinada matéria. E eram 3 dias intensivos, portanto era todo o dia a falar dessa determinada matéria, fosse no meu caso de responsabilidade civil, fosse de incêndio, fosse de acidentes de trabalho. Eu própria fiz muitos cursos desses quando comecei a minha carreira nos seguros. Eu acho que eram extremamente eficazes. As pessoas saíam dali com uma ideia bastante boa do ponto de vista técnico. Eram cursos muito técnicos e nós queixamos muito hoje de que há poucos técnicos, pouca formação técnica, passagem do conhecimento. Esses cursos permitiam realmente passar muito, muito conhecimento. E, portanto, dei durante vários anos. Nós depois, quando tivemos aquela academia M-Learning na MDS, houve alguns desses cursos que tentámos de alguma maneira replicar. Fizemos muita coisa em sala, mas eu acho que esses cursos, do ponto de vista de preparação das pessoas, eram efetivamente muito eficazes. Depois, deixe-me referir-lhe um curso que eu gostei particularmente de organizar.
mas esse já era um outro nível, mas eu acho que tinha muito sucesso e as pessoas realmente ficavam com uma belíssima ideia daquilo que se pretendia, que foi um curso que nós organizámos também na M-Learning, que era o London Market Training. E o London Market Training era uma imersão no mercado de Londres, como o Gonçalo sabe melhor que eu. O mercado de Londres é talvez o mais importante de seguros, pelo menos aqui na Europa, em termos de inovação, etc. E, portanto, nós levávamos um grupo de pessoas que podia ir, era um nível de topo. Portanto, subscritores sénior, alguns CEOs, diretores de empresas, etc. E fazíamos uma imersão no mercado londrino. Tanto se falava de resseguro, como se falava de seguros inovadores, de seguros emergentes, em várias empresas. Uma delas era o Lloyds. Portanto, nós passávamos uma manhã no Lloyds, em que fazíamos a visita, naturalmente, como não podia deixar de ser, mas depois vinham syndicates apresentar-nos produtos inovadores como só o Lloyds sabe fazer. E, portanto, as pessoas vinham com uma ideia do que era colocar programas e colocar seguro e quais eram os produtos disponíveis no mercado inglês, digamos, mas no mercado internacional, que eu acho que era muito boa. Nós fizemos isso ao nível do Property and Casualty e fizemos isso ao nível dos Employee Benefits. E foi um sucesso estrondoso. As pessoas realmente vinham a perceber como é que funciona aquele mercado e como é que poderiam fazer o approach ao mercado. E, portanto, acho que eu diria que essas duas iniciativas, uma muito técnica, em que realmente as pessoas ficavam apetrechadas, muito bem apetrechadas para trabalhar as várias áreas de seguro, dos cursos, e outra, uma área de imersão que lhes dava uma visão muito boa do mercado internacional. Sim. E ainda nessa esfera da M-Learning, em que justamente fizeram muita coisa, desde os cursos que estou a falar, como vários seminários, recordo-me bem dessa fase. Houve alguma tentativa também para sair da esfera dos profissionais de seguros e captar o interesse dos não profissionais? E houve algum sucesso ou um caminho muito difícil? Não. Confesso-lhe que não. Embora, não, o London Market Training eram pessoas de seguros. Sim. E os programas de formação que fazíamos eram programas de seguros também, para pessoas de seguros. Sim. O que nós já tentámos fazer, na altura tentámos fazer e realmente não conseguimos fazer alguns seminários, mas não mais do que isso, foi ao nível das universidades. Eu recordo-me que fizemos uma coisa até em conjunto com a MAFRE, Salvador foi no ISEG, que foi muito interessante, onde foram muitos alunos e que penso que foi sobre temas ambientais, mas aí não fizemos muita coisa. Portanto, o que fizemos foi relativamente pouco. Mas era uma das ideias que nós tínhamos, era realmente tentar contactar mais universidades, porque ao nível da universidade achamos que há um grande potencial. Sim. Isto liga bem com o tema da próxima pergunta, que tinha a ver com a literacia financeira, e que nós consecutivamente vamos aparecendo mal nesse ranking, e será que há alguma aversão especial dos portugueses aos temas financeiros? Não há nenhuma razão para assim ser, e estamos aqui forte, podemos fazer alguma coisa nos jovens, nos estudantes universitários, mas depois nas camadas mais... nas outras camadas da população não tem sido nem muito fácil, nem muito óbvio como é que podemos captar o interesse deles para os motivos mais financeiros, ou também de gestão do risco e de gestão dos seguros. Onde é que... Isto é sempre culpa de toda a gente, não é? Do Estado, da própria comunicação social e da forma como são veiculadas este tipo de notícias, é captado o interesse ou não o interesse das ações. Quem é que pode fazer mais por esta causa? É difícil de imaginar porque é que estamos tão mal neste ranking de literacia financeira, não é? Herdámos a cultura de guardar o dinheiro debaixo do colchão e, portanto, as finanças era uma coisa que... Não, eu acho que é mesmo pouca preparação, ou seja, a comunicação social fala muito sobre literacia financeira, mas eu acho que fala a um nível que pouca gente entende. Ou seja, os jornais económicos, o próprio Expresso, etc., falam... Eu própria, como consumidora, noto com termos extremamente técnicos. E, portanto, eu acho que o comum dos mortais não entende ou entende mal. Os jornais de economia ou os suplementos de economia ainda são para economistas, não é? Exatamente, sim. São muito técnicos. Portanto, não há... por exemplo, eu acho que há um esforço bastante interessante, por exemplo, da Vida Económica, que tem um suplemento de seguros e que acho que tenta, por exemplo, trazer numa linguagem que eu acho que até é bastante acessível,
e nós também colaboramos com eles, tenta trazer alguma informação sobre seguros, não é? Mas há muito pouca coisa sobre seguros. Como sabe, às vezes o Jornal Económico também publica, aliás, eu até colaboro bastante com eles no sentido de ter conversas sobre temas interessantes, etc. Mas repare, para além disso, para além do Jornal Económico e da vida económica, praticamente não há quem fale de seguros. Acho que as redes sociais agora podem potenciar isso um bocadinho, aparecem alguns podcasts, o que é muito difícil é os podcasts conseguirem muita audiência. Exatamente. Agora, o que é que eu acho que aqui, o que é que falta? Para mim falta seduzir as pessoas para o seguro. E neste caso falo no consumidor em geral. E como é que se seduz as pessoas para o seguro? As pessoas à partida têm um certo parte e perigo contra os seguros. Se reparar, as pessoas todas gostam imenso dos bancos, não é? E o banco, porque o banco empresta-me dinheiro. E dos seguros estão sempre desconfiadas. Letras pequeninas e não sei o quê. É importante, e nós acho que temos tentado fazer isso, por exemplo, ao nível da full cover, com artigos até sobre sinistros e pessoas a falar do... É importantíssimo passar a mensagem do que o setor segurador devolve à sociedade através do pagamento dos sinistros. E como repõe a situação das pessoas que estão em situações aflitivas, muitas vezes, e como lhes permite retomar quer a sua vida pessoal, quando há problemas nas casas, na sua vida, na sua saúde, etc., quer a sua vida profissional, quando há problemas nas suas empresas. E eu acho que essa comunicação é que sempre tem sido muito tímida. Sim. Eu acho que tinha que se fazer uma comunicação verdadeiramente sedutora sobre os seguros, em que se mostrasse às pessoas o lado social dos seguros, o lado bom dos seguros, para as pessoas deixarem de ver o seguro como aqueles que me levam o prémio e depois nunca me pagam nada, ou quando é para pagar é difícil, não é? Porque as seguradoras têm feito um esforço muito grande e há legislação, nomeadamente aquela legislação que há sobre a seguradora tem este prazo para apresentar uma proposta, etc. No caso, por exemplo, do automóvel, as seguradoras tem havido legislação, tem havido um esforço enorme para tornar realmente... Eu recordo-me quando eu entrei para o setor... pagar um sinistro era mais complicado do que hoje. As seguradoras faziam mais resistência, etc. E há muito hoje mais mecanismos de proteção do consumidor. Exatamente. Não é? Mas não acho que alguma vez tenha havido uma campanha do mercado segurador dirigida à sociedade. Mas uma campanha forte, sei lá. Por exemplo, eu se calhar isto é muito ambicioso, mas, por exemplo, eu acho que das campanhas, não vamos comparar os seguros com uma marca de cerveja. Mas às vezes na comunicação parece, não é? Os criativos fazem tudo. E receba uma toalha de praia. Ouça, o setor segurador, por exemplo, eu sempre adoro, sou fã, há anos da publicidade da Superboc, acho que é genial. Os seguros precisavam de qualquer coisa assim, percebe? Qualquer coisa muito atrativa, que tornasse, que entrasse pela casa das pessoas, as fizesse, martelasse o que é que o seguro faz pela sociedade, e depois, então, eu acho que a imagem dos seguros se iria alterando aos poucos. Claro que tem havido iniciativas, tem havido partilha de números, aí voltamos à APS, faz alguma coisa, mas eu acho que esta campanha de comunicação nunca se fez. Nunca se fez. Falta a escala. E eu ambiciono, eu sonho com essa comunicação muito sedutora dos seguros, porque os seguros podem ser muito sedutores se nós os soubermos comunicar bem, porque os seguros têm um papel fundamental na sociedade. Sim, eu acho que já se está a conseguir esse efeito nos empresários, lá está, principalmente mediadores e corretores fazem esse trabalho no dia a dia. Mas o consumidor final ainda tem aquela ideia dos seguros, as letras pequeninas e não sei o quê, estão sempre a tentar enganar. Errado, os seguros, quanto é que os seguros recebem, quanto é que os seguros pagam, devolvem à sociedade, que sinistros, o que é que fazem pelas pessoas, contar casos. Nós, por exemplo, não sei se foi penso que foi na última full cover, na penúltima, nós fizemos um artigo sobre os sinistros icónicos, sei lá, desde o Titanic até... Em obras de arte também há muitos muito engraçados. Exatamente, já não sei se foi o Titanic, foi outro barco qualquer, mas sinistros, o de Bhopal não será um bom exemplo porque realmente era na Índia e não se pagou se calhar o que devia, mas há sinistros onde se pagaram milhões, bilhões. Exatamente, por exemplo, o setembro também estava lá, quer dizer, em que realmente. Na Covid, muita coisa não estava coberta, mas algumas estavam. Exatamente, portanto. Coisas que marcaram a evolução do mundo. Sim. O Covid é um exemplo. Houve seguradoras que pagaram uma coisa que estava excluída para não abandonarem os seus clientes. Quando é que isto se comunicou? Os seguradores portugueses que devolveram parte do prémio, porque eles estavam confinados, etc. Sim, portanto, isto comunica-se pouco, capitaliza-se pouco o que faz o setor de bom
e as pessoas agarram-se sempre ao menos bom, que às vezes é alguma discussão a nível do sinistro, que às vezes tem que existir, porque os sinistros, assim, as apólices têm as suas regras e, portanto, às vezes tem que haver discussão a nível dos sinistros, mas as pessoas agarram-se a isso para depois denegrir o setor. Isso é muito errado, tem que ser combatido. Portanto, eu sonho com essa campanha de comunicação, confesso. Sim, que provavelmente inclui o envolvimento de muitas entidades no esforço conjunto. Como é óbvio, não pode ser só de uma, não, nem pode ser só de uma seguradora, tem que ser um esforço do setor. Sentarem-se todos à mesa e vamos lá para que as pessoas interessarem. Pronto, eu penso que isso seria muito interessante para o consumidor final. Justamente nesse tema, qual é que deve ser o papel dos privados? Enfim, há uma parte da educação que tem que vir do Estado, não é? Mas quando falo dos privados, não falo das escolas privadas, falo dos privados, os agentes do setor. Há empresas ou instituições suficientes a contribuir para esta causa? É preciso mais gente? É preciso de pessoas que já estão a tentar fazer este trabalho de mais dinheiro para conseguirem amplificar a mensagem e chegar a um número maior de... É assim, isto é sempre um investimento, não é? A comunicação é um investimento. Por outro lado, eu acho que também se pode, cá está, partilhar conhecimento através de várias seguradoras têm as suas publicações, partilham o conhecimento dessa forma, algumas têm bastante qualidade e, portanto, vão partilhando o que fazem. Agora, eu não sei, normalmente as seguradoras acabam por mandar para o mundo dos seus clientes, portanto, cá está, se calhar estamos sempre um bocadinho limitados. O mesmo se passa connosco com as nossas publicações. Nós, por exemplo, temos a Full Cover, que é uma publicação já com um nível bastante elevado, mas depois temos, por exemplo, um livrinho que eu gosto particularmente, uma coleção de livrinhos que são os Keep It Simple, não sei se o Gonçalo conhece o Keep It Simple, mas que são uns livrinhos pequeninos sob a forma pergunta-resposta, em que se fala naquilo que é básico em cada área. Por exemplo, temos um de gestão de risco, temos outro de seguro de crédito. Eu devo dizer, claro, eu como sou responsável pelas publicações tive que ler aquilo muitas vezes, mas eu digo-lhe uma coisa, eu aprendi imenso de seguro de crédito com aquele livrinho e era uma área que eu não dominava rigorosamente nada. Fizemos um sobre Cyber Risk and Insurance, que até foi um colega inglês que escreveu, que também está super interessante porque fala no mercado dos seguros cyber, quais são as seguradoras, o que é um seguro cyber, o que é que garante, etc. Portanto, uma pessoa que agarra naquilo percebe o que o seguro garante e até é ótimo porque, cá está, não vai ter expectativas irrealistas. Claro. Agora, nós divulgamos estes livros, mas cá está, acabamos por divulgar pelo universo dos nossos clientes, pronto, que são consumidores, efetivamente, mas aquela chegada ao grande consumidor, eu acho que esse salto, não sei, acho que não me recordo, por exemplo, de ver um programa sobre literacia em seguros na televisão. Pois, não quero estar a ser injusto. E no entanto há alguns sobre literacia financeira, mas nunca falam sobre seguros. Por exemplo, seria efetivamente uma forma, porque a televisão é um meio muito poderoso, chega, não é? Muita gente. Muito poderoso. Mas não, quer dizer, eu acho que ainda é relativamente tímida esta comunicação, esta chegada ao consumidor massificado, eu acho que ainda é relativamente tímida. E, portanto, seria preciso mais investimento, se calhar, por um lado em comunicação, por outro lado, realmente em instrumentos organizados de partilha de conhecimento, como poderiam ser, por exemplo, programas de televisão, como poderiam ser, se calhar, mais publicações, mas mais generalizadas, como poderiam ser mais suplementos seguros em jornais que realmente são lidos, por exemplo, como a Vida Económica, que é lido por um conjunto grande de pessoas, mas até, por exemplo, cá está, chegar a meios de comunicação social que não são mais virados para o mercado económico, mais virados para o consumidor. Portanto, eu acho que há muito ainda por fazer, mas acho que realmente é um bocadinho um esforço de todos e, neste caso, de todo o setor. E também não se pode dizer que tem que ser só a APS, porque a APS acho eu que já muito faz. E fazem e têm feito muito pela divulgação do setor. Tem meios financeiros limitados, não é? Exatamente. Portanto, as seguradoras de per si também têm que fazer este papel, porque eu acho que também lhes interessa, não é? Seguradoras, quando digo seguradoras, digo corretores. Penso que aí a MDS também tem feito o seu papel com todas estas publicações. E participando muito, portanto,
colaborando muito com estes suplementos e, portanto, nós temos uma coluna de opinião na Vida Económica, colaboramos sempre muito com o Jornal Económico e com quem nos vier perguntar, quer dizer, Sim, às vezes temos iniciativas de perguntar, querem que a gente fale sobre isto ou querem que a gente fale sobre isto, nem sempre há muito interesse. Eu já fui responsável pela comunicação da MDS e nós quantas vezes fazíamos um approach aos jornalistas com temas que nós consideramos extremamente interessantes e eles não nos ligavam nenhuma. É um processo evolutivo, não é? Tem que se cativar as pessoas para o interesse sobre seguros e depois havendo interesse... Mas às vezes há um determinado tipo de jornalista, nem todos têm... Por exemplo, eu conheço jornalistas que são muito sensíveis ao tema de seguros, mas são muito poucos. Sim, todas as vezes é um caminho, não vai haver um clique de um dia para o outro. É um caminho. E é um caminho que tem que se continuar a fazer, tem que se continuar a insistir e a tentar. Sim, senhora. Paula, muito obrigado por estas reflexões. Muito obrigada eu pelo convite. Esta mensagem de esperança e também este mote para os agentes do setor se unirem neste esforço da literacia sobre seguros e acreditando num futuro que será certamente mais risonho. Muito obrigado. Obrigada eu. Está a ouvir Conversas Sem Exclusões, um podcast Inova Risk. Os seguros como nunca os ouviu.